A luta armada no Brasil foi uma reação ao governo militar? Muitos comunistas afirmam que a luta armada no Brasil foi uma reação ao governo militar e que só queriam libertar o Brasil de um governo totalitário. Mas isto não é verdade. Muito antes do AI-5, em plena democracia, já havia grupos armados financiados e treinados pelo bloco comunista. Esses grupos nunca buscaram uma democracia. Muito pelo contrário, queriam uma ditadura aos moldes de Cuba e da China. No Brasil, o comunismo ganha forma em 1922, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O PCB cresceria até 1935, ano em que foi criada a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, tendo à frente o líder comunista Luiz Carlos Prestes. A Aliança Nacional Libertadora, em suas próprias palavras, deixa bem claro o propósito do grupo. Segundo um fragmento de seus panfletos, é afirmado que todos nós somos guerrilheiros, terroristas e assaltantes, e não homens que dependem de votos de outros revolucionários ou de quem quer que seja para se desempenharem do dever de fazer a revolução. Nesse fragmento, podemos perceber a confissão do terrorismo e o desprezo às eleições e à legitimidade democrática. Em novembro de 1935, a Aliança Nacional Libertadora tentou derrubar o governo de Getúlio Vargas. Iniciado com levantes militares em várias regiões, o movimento deveria contar com o apoio do operariado, que desencadearia greves em todo o território nacional. Mas não foi isso que aconteceu. O operariado não aderiu à insurreição e o levante militar ficou restrito a poucas cidades. O pernambucano Francisco Julião, o grande líder das ligas camponesas, foi um dos primeiros líderes esquerdistas do país a receber dinheiro do governo de Fidel Castro para fazer a Revolução Comunista no Brasil. Em 1960, o deputado integrou-se à comitiva do presidente recém-eleito Jânio Quadros numa polêmica visita a Cuba e passou a se relacionar politicamente com Fidel Castro e outros líderes da esquerda mundial. Cuba apoiou as ligas camponesas com armas e dinheiros, além de comprar fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco, para funcionar como campos de treinamento de guerrilha. Como podemos ver nesse ato, a relação de Jânio Quadros com os governos e ideais totalitaristas de esquerdas eram estreitas. O então deputado por São Paulo, Jânio Quadros, chegou em Havana, Cuba, em 29 de março de 1960. Foi recebido com honras de chefe de Estado por Fidel Castro. Durante os 7 dias em que permaneceu no país, Jânio ainda conheceu Che Guevara e o irmão de Fidel, Raul Castro. A mídia transmitiu essa viagem ao paraíso do fuzilamento como algo bonito e desejável, como podemos ver nesse vídeo documentário. O senhor Jânio viajou grande comitiva onde pontificavam altos expoentes da política nacional. O deputado Jânio Quadros entrou de sola no ritmo cubano, marcando compasso com segurança. Fidel Castro, valoroso líder revolucionário de Cuba, apareceu no aeroporto a fim de recepcionar a comitiva de brasileiros em visita à sua terra, agora liberta do jugo ditatorial de Batista. Manteve ainda o líder cubano animado bate-papo com elementos da comitiva nacional. A confraternização foi das mais perfeitas.
olhado e admirado como um deus em Cuba. Não satisfeito em visitar Cuba, Jânio também se absteve de críticas ao novo governo. Ao contrário, teceu elogios discretos à liderança de Fidel. Depois de eleito, Jânio ainda concederia a Medalha da Honra do Cruzeiro do Sul ao revolucionário argentino radicado em Cuba, Che Guevara. Durante seu curto governo, seguiu a proposta de estabelecer relações com as nações do Bloco Socialista, visando especialmente o comércio, recebendo lideranças chinesas e soviéticas durante seu mandato. Em maio de 1961, o dirigente do Partido Comunista Brasileiro, Jover Telles, escreveu 4 páginas intituladas Relatório à Comissão Executiva sobre minhas atividades em Cuba. Na mesma época, o líder das ligas camponesas, Francisco Julião, estava em Havana tratando do apoio cubano à luta armada. No item 13, Telles contou que Julião começou a falar em pedido de armas, etc. Até o início dos anos 70, Cuba treinou pelo menos 202 militantes brasileiros em guerrilhas urbana e rural. Folhetos cubanos eram disseminados no Brasil pelo Movimento de Educação Popular, o MEP, durante o governo de João Goulart, e serviam de inspiração às ligas camponesas de Francisco Julião e aos grupos dos 11 de Leonel Brizola. Esses folhetos cubanos também ensinavam técnica de guerrilhas. Outra figura polêmica era seu vice João Goulart, conhecido popularmente como Jango. Era de uma família de latifundiários e tinha uma fortuna em gado. Em 1946, essa fortuna chegou a mais de 500 milhões de dólares. Embora ele fosse a personificação do latifundiário capitalista, sua política era bem diferente. Uma de suas principais bandeiras era a reforma agrária. A proposta de Jango estava ancorada em uma mudança constitucional que permitiria a desapropriação de terras com pagamento a longo prazo. O que nos leva a uma relevante questão. Por que ele não distribuiu sua própria fortuna? Deixe a resposta nos comentários. No ano de 1961, o então vice-presidente do Brasil, João Goulart, recebeu do governo chinês o convite para visitar o país, dado a simpatia que Jango tinha daquele país. Foi recebido calorosamente pelo líder Mao Tse-tung. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Presidente da República Popular da China, recebe o vice-presidente João Goulart. Os hóspedes de honra visitam o Museu de História da Revolução Chinesa. Esses caracteres chineses dizem: distribuamos a terra, a golpe de machado, inauguremos um novo mundo, e a golpes de foice, cortemos o universo velho. Diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. A viagem do vice João Goulart à China, à União Soviética e a outros países do Oriente, em 1961, foi apoiada por Jânio Quadros. Em 1963, militantes do PCdoB e da Ação Popular
receberam treinamento militar na Academia Militar de Pequim, na China. Vencerão as instituições democráticas no entrechoque das ambições desenfreadas, da crise ao caos. O país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? A ameaça de o Brasil se tornar um país comunista, ameaça essa bem provável, assustou a população. Uma dessas reações populares foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma série de manifestações públicas ocorridas entre 19 de março e 8 de junho de 1964. A primeira das marchas congregou entre 300 e 500 mil pessoas. No dia consagrado ao mártir de nossa independência, realizou-se na capital a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Como nas outras capitais, foi revestida de completo êxito, numa demonstração de que o Brasil jamais será escravo de regimes que não condizem com os anseios de liberdade do povo brasileiro em geral. Milhares e milhares de pessoas vieram para as ruas para participar ativamente da grande manifestação pública de repúdio àqueles que queriam inverter a ordem e a disciplina das coisas tão intimamente ligadas à família brasileira. Diante de incalculável multidão, num palanque armado, tendo por fundo o pavilhão nacional, o povo deu resposta de que jamais se associará a regimes materialistas que negam a existência de Deus. Vários oradores representando as classes operária, comerciária, donas de casa e o clero, povo unido pediu a Deus sua proteção excelsa para que o Brasil progrida dentro do respeito sagrado do direito do homem. O apoio popular encorajou os congressistas a estabelecerem um governo provisório. No entanto, também encorajou grupos ligados ao Exército a estender esse governo provisório por 21 anos. O clima de medo e insegurança deu origem a uma ditadura. Ou seja, não foi o governo militar que criou o terrorismo de esquerda, mas o terrorismo de esquerda foi quem criou o governo militar. O tema desse vídeo foi uma sugestão dos nossos inscritos Rogério Barreto e Patinho 961. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.